Olá, eu sou a Nildes Matos Neri, sou presidente da ONG Ação Retorno aqui no centro de São Paulo e personagem de São Paulo. A minha infância em Salvador foi uma infância assim, bem difícil, né? Eu sou filha de mãe solteira, eu tive 25 irmãos, a minha mãe ela tem hoje 86 anos e ela teve 4 barrigas de gêmeos. Né? E a gente teve uma infância muito difícil. Eu venho realmente de uma família desestruturada, de uma família onde eu não conheci o meu pai. E a minha mãe, ela foi tendo os filhos e quando ela não tinha condição, ela deixava os filhos com a família, com o tio, com uma tia. E uma parte da minha infância eu fui criada com um casal de tios. E dos 5 até os 8 anos, eu morei com eles em Alagoinhas, né, que é o interior de Salvador, da Bahia. E essa infância foi uma infância para mim muito difícil, porque eu vivia longe da minha mãe. E eu sentia muita saudade da minha mãe. E eu tive uma vida difícil, por quê? Porque eu vivia na roça, trabalhava no campo. Então, às 4 da manhã, a criança tinha que levantar para ir buscar o leite, para ajudar a cuidar dos filhos dos meus tios. Então essa foi a minha infância. Eu não fui para a escola, os meus tios não me colocou na escola. Quando eu vim para a escola eu já tinha quase 10 anos, então eu não podia ir para a escola para não aprender a escrever cartas de namorado. Eu queria uma família diferente, que não fosse sofrida, porque eu via a minha mãe sendo espancada pelo meu padrasto. Eu via a minha mãe sofrendo para nos criar. Então assim, eu vivi uma infância muito difícil, onde eu não tinha um pai e uma mãe presente, porque a minha mãe tinha que sair para trabalhar, né? Eu passei muita dificuldade junto com os meus irmãos, mas nós escolhemos ter uma vida diferente, né? E foi quando eu conheci o meu esposo. Eu tinha meu esposo, né, que é meu único namorado e marido. Eu conheci ele, tinha 13 anos, né? Nós vamos fazer 30 anos de casados. Eu casei com 19 anos e ele com 22 anos. Quando eu conheci o Jair, foi como um prêmio. Ele deu tudo para mim que os meus tios, que muitas vezes a minha mãe não podia me dar, que era o carinho e a atenção, né? Isso fez uma diferença muito grande, porque nós éramos adolescentes e nós nos completávamos em quê? Em atenção, em afeto. Ele foi namorado, ele foi amigo, ele foi irmão, ele passou a suprir tudo aquilo que eu não tinha na minha infância. Essa é a questão do trabalho social com as pessoas, em situação de rua, começou desde a minha infância. Eu sempre gostei de ajudar, né? Eu sempre achei que eu podia fazer alguma coisa por alguém. E sempre que eu posso fazer, eu faço. E esse fazer é o quê? É um ouvir, é um aperto de mão, é uma atenção. Que eu acho que é tudo que eu não tive lá atrás, eu dou hoje para as pessoas. Porque o que a gente entende? A gente entende que para ajudar alguém a gente precisa de recursos. A gente precisa. Mas muitas vezes as pessoas precisam, na verdade, de alguém para conversar. E isso foi o que eu fui percebendo nas pessoas. E aí nós começamos um trabalho em Salvador, no bairro da Liberdade, um lugar conhecido como Avenida Peixe, onde é um lugar onde tinha muita violência. E eu e o meu marido, com as nossas 2 filhas, nós fomos fundar a igreja lá. E ali já tinha outras igrejas, mas o nosso trabalho fez uma diferença muito grande, porque nós passamos a perceber a necessidade daquelas pessoas. Nós passamos a ensinar aquelas pessoas que elas podiam ter uma sandália havaiana e limpa, alguns valores que eles não tinham. Então, olha, vocês podem ter uma roupa velha, mas limpa. E nós percebemos que ali eles precisavam de alguém para ajudar em algumas áreas na vida deles. E aí a gente fazia trabalhos nas ruas, e o trabalho foi crescendo, e começou a fazer uma diferença muito grande na comunidade. Isso foi de 2003 a 2004. Nós hoje temos esse trabalho ainda hoje lá. Quando foi em 2005 a gente veio para São Paulo. No finalzinho de 2004,
o Conselho Nacional da nossa igreja, eles estavam procurando um casal que tivesse um perfil para trabalhar em São Paulo, né? Pelo ministério da igreja. Até então, o Conselho Nacional da nossa igreja nos trouxe para fundar uma base missionária no centro de São Paulo. Na época, o coordenador do departamento, ele é o Jonathan Calvin Hall, ele era o secretário de missões, e eles fizeram um convite a nível de estado, para todos os estados, e não encontrou ninguém que quisesse vir para São Paulo. E nessa época havia um secretário estadual, no estado da Bahia, e ele falou, eu conheço um casal que se eu compartilhar dessa ideia, eles podem aceitar. E esse secretário, Cosme, né, secretário estadual de missões do estado da Bahia, ele chegando lá, ele compartilhou dessa ideia com a gente. E até então eu não sabia o que era, eu achava que era um congresso que estava tendo em São Paulo. E ele nos fez o convite para conhecer em São Paulo. Foi a segunda vez que a gente veio para São Paulo. Porque a primeira vez a gente veio em 2000, mas para Sumaré, interior de São Paulo, para um congresso. Foi uma época tão fria que nós falamos, nunca mais nós vamos voltar para São Paulo. Porque, sem lógica, eu moro em Salvador, morar em São Paulo é muito frio. E o meu marido falou, eu nunca mais volto nessa cidade. Isso ele falou em 2000. Em 2005, a gente veio para morar. Nunca diga nunca. Então, quando nós viemos para São Paulo, nós viemos morar na Boca do Lixo, mais conhecido como Cracolândia, né? Nós viemos morar na Conselheiro Nébias, no número 335, onde se concentrava um grande número de usuários, né? E ali foi assustador, porque eu nunca na minha vida, em nenhum lugar eu tinha visto aquilo. Eu não sabia que a Boca do Lixo que passava na televisão, que eu ouvia falar, era lixo humano. Eu não sabia que eles estavam falando de pessoas. E eu imaginava um lixão, um lugar onde tinha muito lixão, e era ali que as pessoas faziam suas reciclagens. E quando eu cheguei, eu vim morar no meio de uma multidão, no meio de pessoas usando drogas, se prostituindo, morrendo. E olhei da janela junto com as minhas filhas. A minha filha uma tinha 11 e a outra tinha 16 anos. Então, você sair de Salvador e morar no centro de São Paulo, dentro da Cracolândia, com duas filhas, é loucura, né? Sem conhecer ninguém, sem ter família aqui. E aí nós olhamos aquela multidão da janela e falamos, é um problema nosso. Vamos ajudar essas pessoas. De que forma que nós vamos ajudar essas pessoas? Dando um bom dia, dando uma boa tarde, porque até então são pessoas vistas pela sociedade como pessoas invisíveis, que não existem. Aquilo ali não existem. E no nosso olhar não foi esse olhar. Foi um olhar onde aquelas pessoas precisavam de alguém ali. E as necessidades daquelas pessoas eram uma água. Eu via pessoas se prostituindo por uma marmitex. E na época a moda estava de R$1,99. E eu ouvia as mulheres falar assim, é R$1,99. Eu não entendia aquela fala. Eu achava que ela estava vendendo alguma coisa por R$2. E na verdade ela estava se prostituindo por R$2. Então era muito triste. E a minha filha de 11 anos, da janela, ela falou, mãe, aquela mulher, ela está ali desde as 7 da manhã, já é meia-noite, ninguém parou para conversar com ela. Você não quer levar um marmitex para ela? E eu falei, eu não, vai você, eu não vou. E ela pegou e falou assim, não mãe, vamos. Aí eu fiz o marmitex e nós entregamos para aquela mulher. E ela não entendeu, né? Porque até então, nessa região, ninguém dá nada para ninguém, quanto mais de graça. E ela não entendeu, ela agradeceu e tal. Outro dia, o meu marido descia para jogar o lixo. As mulheres estavam ali na frente do banco do Bradesco, que é ali na Conselheiro Nébias, e elas chamavam ele para fazer o programa, né? E falavam, olha, tá disponível? E ele pegava e dava o dinheiro para ela. E eu acho que ela falava assim, mas quem que é esse cara que me deu dinheiro e não vai fazer o programa? Né? E assim nós fomos criando um vínculo com aquelas pessoas. Um dia ela mexia com meu marido, no outro dia que eu passava eu cumprimentava ela e dava bom dia. E ela falava assim, baixava a cabeça e falava assim, mas quem que é essa mulher? Né? E ficava um clima, né? E eu, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem.
Um dia, uma dessas mulheres, ela foi violentamente espancada dentro de um prostíbulo e não tinha ninguém para dar socorro. E lá fui eu e meu esposo. Foi a primeira vez que eu entrei dentro de um prostíbulo e vi aquela mulher espancada e nós levamos ela para o hospital. E em uma conversa com a assistente social do hospital, eles perguntaram se nós éramos parentes. Nós falamos, não, não somos parentes. Nós somos vizinhos mais próximos ali e essa mulher estava muito machucada e a gente trouxe ela até aqui. Nessa conversa com a assistente social, nós falamos que nós éramos os vizinhos mais próximos e eles perguntaram, mas quem vocês são? Nós falamos que nós éramos pastores na Cracolândia. E foi o suficiente para que todos ali na região soubessem que tinha um casal que ajudava, né? Que se precisasse de alguma coisa, podia contar com eles. Aí nasceu a Ação Retorno, né? Que foi um trabalho diretamente com dependentes químicos também, onde nós fazemos ações nas ruas. Então nós enchemos a nossa Kombi, colocamos alimentação e levamos nos lugares onde eles estão, para médico, para comunidades terapêuticas. É uma assistência que a gente dá às necessidades básicas deles, né? Mas o referencial maior é o vínculo criado, onde há um vínculo de confiança e respeito. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que não basta só ter uma estrutura, não basta só ter dinheiro, basta você ter determinação, vínculo, né? Porque isso é fundamental. O meu vínculo é tão importante na vida deles que em 2012, quando nós nos desvinculamos do departamento de missões da igreja, porque nós decidimos continuar trabalhando com população de rua, a igreja falou assim, olha, o trabalho de vocês é muito lindo, se vocês entendem que é isso que vocês querem fazer, trabalhar com população de rua, vocês estão abençoados, mas a partir de hoje nós não vamos sustentá-los mais. E nós ficamos sem o sustento da igreja. Isso foi em 2012, porque trabalhar com população de rua não dá lucro, não dá resultado, né? Porque você vai investir, essa é a verdade. Você vai investir em pessoas e eles não vão se tornar membros da sua igreja, nunca, porque talvez eles nunca se convertam. Então não era o objetivo da igreja trabalhar com população de rua, né? Eu sei que é muito forte isso, mas é verdade, tá? E meio que eu quero tabu dentro das igrejas, porque eu acho que a igreja ela não pode ser entre as quatro paredes, ela tem que ser para fora, né? Se a gente for viver do Evangelho, o Evangelho nos ensina que nós temos que ir para as ruas, falar do amor de Deus e mostrar esse amor em ações, em atitudes, né? E por isso que eu quebro meio tabus dentro das igrejas, porque eu não quero viver um evangelho entre as quatro paredes. Eu ando nessas ruas e as pessoas sabem quem eu sou. Eles vão me ver falar com um policial e vai saber quem eu sou. Eles vão me ver falar com usuários e vão saber quem eu sou. Eu vou falar com traficantes, eles sabem quem eu sou. Porque eu procuro seguir aquilo que o Evangelho nos ensina. E ele nos ensina o quê? Ser verdadeiros. Então é isso que eu procuro ser, uma pessoa verdadeira. Eu aprendo muito todos os dias. Então a igreja, em 2012, entendeu que não queria mais ficar com esse tipo de trabalho e nos tirou. Em 2012, quando a gente se desvinculou do departamento, não da igreja, mas do departamento de missões, aí nós ficamos preocupados. E agora, o ministério acabou? Vamos voltar para Salvador? Foi quando veio um casal dos Estados Unidos conhecer São Paulo e conhecer alguns projetos sociais. E uma amiga minha, que é americana, Lisa Groves, ela trouxe esse casal para nos conhecer. E quando eles ouviram a nossa história e o trabalho que nós fazíamos, eles falaram para nós: o que vocês precisam para continuar esse trabalho belíssimo que vocês fazem? Nós não tínhamos nem casa para morar, porque nós morávamos na casa da igreja, patrimônio da igreja. E eles falaram: procurem a casa, nós vamos adotar vocês. E nós procuramos a casa. Esse casal nos adotou como um missionário, não só esse casal, mas outros
amigos nossos que conheciam o trabalho, que achavam que não podia parar. Então, nós alugamos uma casa aqui na Alameda de Bueno e nós viemos morar, passamos a morar dentro mesmo da Cracolândia, no Fluxo, né, mais conhecido aqui, e ficamos bem mais próximos. E de 2012 até 2016, nós éramos também mantidos por nosso aluguel, tudo que a gente precisava, eram essas pessoas que nos ajudavam. Olha que loucura, né? Nós ajudando pessoas e pessoas nos ajudando. Isso, como assim, né? Você morando em uma casa alugada, mantido por alguém para fazer uma outra coisa. Porque na lógica é você ajudar quando você tem, não quando você não tem, né? E então nós passamos a morar mais próximo e isso, o trabalho ficou mais fácil. E tudo isso sem carro. Nós fazíamos o trabalho com uma sacolinha de mercado, colocávamos as coisas dentro e saíamos no centro de São Paulo entregando para eles. Então nós fazíamos todo esse trabalho nas ruas sem condição nenhuma, né? Nós não tínhamos carro, nós fazíamos a pé, então nós andávamos na Sé, todo o centro velho de São Paulo que você possa imaginar, nós íamos. Eu, meu esposo e minhas 2 filhas e mais alguns voluntários que foram chegando, conhecendo o trabalho e nos ajudavam com isso. As ajudas sempre foram de doações e nunca deixamos de fazer, mesmo quando não tínhamos a casa ainda para morar, porque nós tivemos um prazo para sair de lá, e quando nós passamos a ter a nossa casa, nós começamos a fazer dentro da nossa casa. Então nós fazíamos tudo lá e levávamos para as ruas. Então o trabalho não parou, em nenhum momento. Eu acredito que nós estamos chegando nisso, criar mais políticas públicas, nós precisamos nos unir, entender, colocar as pessoas certas nos lugares certos, para entender essa problemática da Cracolândia, porque a Cracolândia já existe há quase 30 anos, e aqui a gente não tem só um problema de drogadição, há todo um problema envolvido nesse lugar. Então, assim, as pessoas que vêm para cá fazer um trabalho, elas têm que entender essas pessoas, Elas têm que conversar com essas pessoas, que é fundamental, ouvir e conversar com as pessoas que estão aqui, Como o programa Recomeço, sabendo da história da pastora Nildes, convidou a pastora Nildes para assumir a coordenação dos conselheiros. Por quê? Porque eles sabiam que era uma pessoa que tinha uma referência no meio deles. Então eu acho que para que possa dar certo e ter mudanças, é importante conhecer as pessoas que estão aqui, que trabalham nesse lugar, e tentar montar um projeto onde essas pessoas, porque eles só entram no lugar onde tem pessoas que eles confiam. Então eles precisam confiar que vai entrar naquele lugar e que vai ser bem tratado e que vai sair dali. Então tem toda uma problemática, que tem pessoas que estão sendo procuradas, aqui tem pessoas que não querem que a família saiba que está aqui. Então e uma das coisas que é fundamental, respeitar essas pessoas como elas estão. Não querer moralizar, mudar, não, é conversar. E aí as pessoas no final falam assim, eu quero. Então eu acho que o mais difícil é essa confiança, onde muitos deles vêm procurar você. Então, se você conseguir ter as pessoas aqui no local, que eles conhecem, fica mais fácil deles procurarem os serviços e serem tratados. O trabalhar com dependente químico é a longo prazo. O trabalhar com pessoas em situação de rua, que deixou o seu convívio familiar e passou a morar nas ruas, é muito difícil você convencer ele que você tem que pôr ele, que ele tem que voltar. Eu, quando cheguei em São Paulo, eu conheci uma criança, ele tinha 16 anos, e ele nasceu nas ruas, ele era filho de garoto de programa, e ele morava dentro de ali na Praça Barão de Itapetininga, ele morava ali, ele cresceu ali, ele não conhecia a mãe dele. E nós tiramos esse menino da rua, ele não tinha registro, ele não tinha nada, colocamos dentro da nossa casa, que é o Cleiton. E Cleiton, nós descobrimos que ele tinha uma avó, que morava em Perus, nós conseguimos com essa avó todos os dados da avó, tiramos o registro dele, ele estava super bem dentro da nossa casa, e chegou um dia, ele falou assim, pastora, abre a porta. Eu falei, como assim? Eu quero ir embora. Eu disse, mas como assim? Ele falou, não, foi uma das minha primeira frustração, quando eu tirei uma pessoa em situação de rua.
E ele falou assim, eu quero ir embora. Você não vai ficar triste? Eu não consigo. Eu não consigo sentar na mesa. Eu não consigo, eu não sei, eu não consigo, eu quero ir para a rua. Mas você vai continuar cuidando de mim? Eu falei, vou, Cleiton. E eu abri a porta e ele saiu. E hoje ele continua na rua. Mas aonde ele está, eu vou e abraço. Do jeito que ele está, sujo, né? E assim, foi uma das primeiras experiências que eu tive quando eu cheguei em São Paulo. Eu entendi que é uma falsa liberdade que eles imaginam que têm. Eles acham que são livres, mas não são, né? É uma liberdade que não existe, né? Então, foi... E fora outros que eu coloquei também, que tirei, que morou comigo e que mudou de vida. Mas essa história do Cleiton foi bem forte. O projeto Ação Retorno, ele não trabalha só com dependência química. Nós temos um trabalho com crianças e adolescentes na vulnerabilidade social. Por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos fazer um trabalho de prevenção. A Cracolândia está aí, os usuários estão aí, as nossas crianças estão aqui na região de Campos Elíseos. Então, o projeto Ação Retorno hoje tem um trabalho com esporte, tem um trabalho com educação, que é um trabalho também de prevenção. E um trabalho com as mães usuárias de crack, para que elas possam ter uma prevenção de autocuidado. Então, como que você pode estar ajudando? Entrando no site, que é projetoaçãoretorno.com.br. Você pode entrar também no telefone, 3221-8939. Fica aqui na Praça Júlio Prestes, 201. É um projeto sério, você pode buscar na internet, que tem várias ações feitas por nós, em parcerias com várias entidades. Nós somos uma ONG que é mantido por ajudas. Muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro. Você só vai entender muitas vezes quando você tem alguém da sua família, talvez. Eu não tenho ninguém da minha família na situação. Essa semana eu estive aqui com meu esposo e um policial falou assim para mim: eu sou contra tudo isso aqui. Eu sou contra todas aquelas pessoas que vêm ajudar essas pessoas aqui. Eu sou contra. Eu olhei para ele assim e falei, é a sua opinião. Eu senti uma ira muito grande, né? Eu ainda até falei assim, mas todos nós temos uma responsabilidade. E falei para ele assim, quando nós nos colocarmos no lugar deles, ou quando tivermos alguém na família, nós vamos entender. Porque eu estou aqui há 16 anos e quantas vezes eu vejo famílias vir aqui buscar os seus filhos. E muitos têm, aqui não tem pessoas tão pobres e miseráveis que vêm parar na Cracolândia. Aqui nós temos famílias de alta sociedade aqui. Aqui tem pessoas de várias classes sociais. Aqui tem ator, tem atriz, tem médico, tem dentista, tem psicólogo, tem músico, tem motorista, tem tudo. Porque a droga entrou na família. E a droga não escolhe a classe social. Não escolhe se é A, B ou C. A droga está aí. É uma opção de alguém, ou por alguma situação da sua vida, entrou nas drogas, entrou na bebida. São vícios, né? Então eu estava explicando um pouco disso para ele, né? Que aqui você vê muita gente com um paninho no rosto, os pés pretos, e acha que aquela pessoa não tem cultura, não tem educação, não teve família. E não é verdade. Quando você vai conversar, você fala, puxa, aqui tem jogador de futebol, aqui tem pessoas de vários países que veio aqui para São Paulo trabalhar e de repente encontrou a droga, perdeu tudo. Casais, famílias, mãe com filhos. Por quê? Alguma coisa aconteceu na vida deles. Então, julgar é fácil, falar mal é fácil, mas tentar resolver e ajudar são poucos que querem fazer.